Salve galera, tudo beleza? Vamos para a resolução da nossa quinta questão da playlist que fala sobre dízimas periódicas, expressões numéricas. E essa questão caiu na EPICAR, pessoal, no ano de 2013/2014. Ela fala o seguinte: considere os números P, Q e R abaixo. E repare que cada número P, Q e R é uma expressão numérica. Essa primeira expressão ela te cobra aqui simplificação de radicais. A segunda ela cobra potência e radicais, porque o expoente 0,5 é um radical, a potência menos 3 é potência com expoente negativo, e ela cobra aqui, ó, dízima periódica. Passagem de dízima periódica encontrando a fração geratriz, e o número R ele vai pelo mesmo caminho. Tem dízima periódica, tem radicais, tem potência de expoente negativo, tem a potenciação de número fracionário, que na verdade é radical, tá bom? E a pergunta é: se x é um número obtido pelo produto entre P, Q e R, então x é um número, e aí ele vai te fazendo aqui a jogadinha dele. Ele pergunta se é irracional positivo, se é irracional negativo, se é racional negativo e racional positivo. Então, para resolver essa questão, eu tenho que calcular separadamente o valor do P, do Q e do R. Vamos colocar aqui o P, pessoal. Vamos simplificar esses radicais: raiz quadrada de 180, raiz de 20, raiz quadrada de 605, de 80 e de 500. Então, aqui, quando a gente fatora, ou seja, decompõe em fatores primos o 180, a gente vai ficar com 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, temos aqui é a mesma coisa que 180, só que da forma fatorada. Em seguida, nós temos 2 que multiplica o raiz de 20, que eu já vou colocar 20 na forma fatorada também, que vai dar 2 ao quadrado vezes 5. Porque 2 ao quadrado é 4, né, pessoal? Então, vezes 4 vezes 5 dá 20. E o menos 2 que multiplica a raiz de 605. 605 na forma fatorada vai nos dar 11 ao quadrado vezes 5. Eu vou colocar aqui o traço da fração e vamos para o denominador, beleza? Então aqui nós temos 4, raiz de 80. A raiz de 80 na forma fatorada vai nos dar 2 elevado a 4 vezes 5. Mas não, menos. Então temos aqui, ó, menos a raiz de 500. E 500 na forma fatorada, ela vai nos dar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. E a partir daqui a gente tem todas as condições de simplificar esses radicais. Por exemplo, 2, a raiz de quadrada de 2 ao quadrado, eu sei que vai me dar 2. E assim vai. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, eu sei que vai me dar 3. Ou seja, toda vez que o número estiver elevado ao quadrado, ele vai sair do radical. E aqui vai sobrar, ó, 5. Então, esse é o resultado desse primeiro radical aqui, ó. Agora vamos para o segundo radical, a simplificação do segundo radical. Já tem lá o 2 esperando lá fora. O 2 ao quadrado, ele sai do radical sem o expoente, fica 5. E o 5 permanece lá dentro da raiz.
E nós vamos ter agora menos 2, que multiplica 11, que sai do radical. Esse 11 aqui, ó, está elevado ao quadrado, ele vai sair do radical, vezes a raiz de 5. Vou fazer o traço. Isso aqui vai nos dar, na parte do denominador, 4, que multiplica. Aí, 2 elevado à quarta, para tirar ele do radical, eu divido, né? Praticamente eu divido o expoente aqui do 2 elevado à quarta pelo índice do radical. Então vai ficar apenas 2 ao quadrado vezes a raiz de 5. E menos, agora a gente vai tirar do segundo radical o 2, por causa do 2 ao quadrado, que multiplica 5. Esses dois rapazinhos aqui, ó, 2 ao quadrado e 5, sai fora do radical e só vai nos deixar a raiz quadrada de 5. Seguimos trabalhando. Vamos subir um pouquinho aqui a nossa tela, nosso quadro de aula. Então vamos embora. O primeiro ali dá 6 raiz de 5, então vamos lá. P, 6 raiz de 5, mais 4 raiz de 5, menos 22 raiz de 5. E no denominador, nós vamos ter 4 vezes 2 ao quadrado, dá 4 vezes 4, vamos ter 16 raiz de 5. Então, 16 raiz de 5, menos 2 vezes 5, 10, e continua ali a raiz de 5. Aqui no numerador, a gente vai ter 10 menos 22 raiz de 5. Por quê? 6 mais 4, 10, né? Temos 6 raiz de 5 mais 4 raiz de 5, dá 10. Menos o 22 raiz de 5, ficaremos com menos 12 raiz de 5. E no nosso denominador, 16 raiz de 5 menos 10 raiz de 5, nós vamos ter 6 raiz de 5. Vamos colocar aqui. 6 raiz de 5. Observe aqui, pessoal, que o raiz de 5 ele vai cortar, né? Vai ser simplificado aqui. E nós vamos ficar com menos 12 dividido por 6 e vai nos restar menos 2. Está aí o resultado do nosso P. P é igual a menos 2. Vamos envolver aqui esse resultado aqui numa corzinha diferente. P vale menos 2, tá ok? Vamos para o cálculo agora do Q. Para calcularmos o número Q, nós vamos ter que primeiramente verificar essa dízima periódica aqui, ó, que está 9 elevado a 0,6 com uma barrinha em cima. Pessoal, esse 0,6 com uma barrinha em cima está me indicando que esse 6 aqui é o período, é aquilo que se repete infinitamente. Essa dízima, na verdade, ela é assim, 0,6, 6, 6, e vai repetindo infinitamente. Aqui eu tenho um costume de uma maneira, inclusive, tem aqui no canal, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, que é o seguinte: a gente, quando tem uma dízima periódica, a gente tem um período, a gente tem uma parte inteira e uma parte não periódica. Com esses 3 elementos, a gente vai determinar o numerador da dízima, o denominador e, por último, a gente vai determinar a fração geratriz da dízima periódica. Então vamos ver cada elemento desse aqui separadamente. Retorno a dizer, tem um vídeo aqui no canal, tá bom? Tem uma playlist só de dízimas periódicas.
Então, aqui, ó, 0,6, qual o período? O período é o 6. Existe uma parte inteira, ou seja, o que é a parte inteira? À esquerda aqui da vírgula, ó, existe um número inteiro? Não existe. Então eu coloco um X aqui, ó. Não existe um número inteiro. Existe uma parte não periódica. O que é a parte não periódica? É aquela parte que não vai se repetir, ela fica entre a vírgula e o período. Então, essa parte não periódica, ela não existe. Para esse caso de dízima, é claro que existem outras formas de resolver isso daqui, mas para esse caso eu prefiro fazer o seguinte: o numerador ele vai ser sempre igual ao período, porque isso aqui é uma dízima simples. E o denominador vai ser a quantidade de 9 relativo à quantidade de elementos do período. O período aqui ele só tem o número 6, repetindo. Então, o denominador, para cada elemento do período, para cada algarismo do período, eu coloco um 9. Como o período aqui só tem um elemento, um algarismo, melhor dizendo, eu vou colocar somente um número 9. Então, a fração geratriz, o numerador vai ser 6, o denominador vai ser 9. Eu posso simplificar, sempre é melhor, né? Então, simplificando essa fração, dividindo o numerador e o denominador por 3, eu fico com 2 terços. E assim eu vou agora trabalhar o meu número Q. O meu número Q vai ser 9 elevado a 2 terços. E isso aqui está elevado a 0,5. 0,5 é a mesma coisa que meio. Então eu vou colocar aqui o meio. E tudo isso aqui, ó, ainda está elevado a menos 3. Então eu tenho uma potência, né? Uma multiplicação de expoente. Eu tenho a base 9 e eu posso agora multiplicar esses 3 expoentes aqui. Então eu vou ter 2 terços vezes meio, que é 1 sobre 2, vezes menos 3. Aí olha o que acontece. Você poderia ficar tentado a transformar esse meio aqui em raiz, tentar resolver transformar esse expoente fracionário em raiz, mas você ia se complicar. Então, quando a gente pega isso aqui e faz o produto dos expoentes, e tudo com a mesma base, evidentemente, a gente vai ocorrer aqui uma simplificação. A gente simplifica esse 2 com esse 2, vai sobrar apenas o menos 3 dividido por 3. Ó. Então vai ser 9 elevado a menos 1, expoente negativo. A gente inverte o 9 e positiva o expoente. Como o expoente vai ser 1, eu não preciso escrever. Agora vamos para o cálculo do nosso próximo número, que é o R. Já o número R, a gente vai ter aqui mais uma dízima periódica. Tá? E vamos resolver primeiro essa dívida. Pessoal, é importante vocês estarem na cabeça o seguinte: não se pode operar com dízimas, tá ok? Vocês têm que, para trabalhar com uma dízima, tem que passar ela para a fração geratriz. Tem que encontrar a fração geratriz dessa dízima. Então nós temos aqui a parte periódica, a parte inteira, a parte não periódica. Vamos, a partir daí, determinar o numerador, o denominador e, por último, a nossa fração geratriz. O período aqui, pessoal, vai ser o quê? 18. Por quê? Vocês reparem que eles colocaram o mesmo tracinho, representaram dessa forma. Então, nós temos aqui, ó, que o período é 18. Observe que a gente não tem uma parte inteira.
Aqui está o zero. E também não temos uma parte não periódica. Entre a vírgula e o período, não temos nenhum número. Então, nós colocamos aqui um X para dizer que não tem. Tá legal? E agora, a gente tem que calcular essa parte aqui, ó. Ou melhor, vamos determinar, né? Por quê? Quando a dízima é simples, mesmo tendo dois algarismos no período, o numerador ele é igual ao período. Isso aqui estamos tratando de uma dízima periódica simples. Já o denominador vai ser 99. Um 9 pelo primeiro algarismo, que é 1, outro 9 pelo segundo algarismo, que é 8. E agora nós vamos ter o nosso numerador 18 sobre 99. Bom, a partir daqui é o seguinte, a gente vai simplificar isso aqui. Vamos dividir em cima e embaixo por 9, vamos obter aqui no numerador o 2 e no denominador o 11. Pronto. Já podemos começar a fazer o cálculo da nossa expressãozinha. Então, nós vamos ter 2 onzeavos que está multiplicando. Essa raiz de 0,25 eu vou calcular aqui embaixo para ficar aqui tudo certinho, tá? Então, assim, raiz de 0,25, vamos raciocinar como a raiz quadrada de 25 sobre 100, que vai nos dar o seguinte, 5 sobre 10, que eu ainda vou simplificar, dividir em cima e embaixo por 5, e nós vamos achar meio. Então, no lugar aqui de raiz de 0,25, nós vamos colocar direto o meio. Mas, agora nós temos um expoente aqui negativo, uma fração com o expoente negativo. O que a gente faz? Inverte essa fração, né? Vai ser 2 elevado a 4 e vamos positivar o expoente. Olha como é que já simplificou bastante essa expressão. E a mesma coisa a gente vai fazer com 1/3 elevado a menos 2. A gente inverte 1/3 e fica elevado ao quadrado. Positiva o expoente. A mesma coisa eu vou fazer com esse 225 elevado a 0,5. 0,5 é meio. Então, nós temos 225 elevado a 0,5. A gente tem que enxergar isso aqui, tá, pessoal? Que 225 está elevado a meio. E se o expoente é fracionário, aqui nós temos o meio. Isso aqui é a mesma coisa do que uma raiz quadrada de 225. A gente faz uma brincadeirinha aqui, ó. Quem está na sombra vem para o sol e quem está no sol vem como expoente lá dentro, né? Do radicando. Fica 1 nesse caso. A raiz quadrada de 225 dá 15. Então vamos colocar aqui, ó. Tem o sinal de negativo, a gente tem que prestar atenção. Então vamos sobrar aqui menos 15. E agora fica mais fácil a resolução, porque eu tenho aqui 2 onzeavos que está multiplicando todo mundo lá dentro. Eu vou ter aqui o seguinte, vamos olhar para o numerador. Tá? 2a elevado a 4 dá 16. Então, eu vou ter 2 que multiplica 16 mais 1 no denominador da minha fração. E no numerador, eu vou ter aqui 2. Então, eu fico aqui em cima com 32. 2 vezes 16 mais 1. E lá no nosso denominador, a gente vai ficar com 9 menos 15. Isso aqui vai nos dar menos 6. Aqui eu esqueci de colocar 11, tá, pessoal? Botei 2 sobre 1.
Então vamos fechar aqui, ó. Vamos resolver dentro do parêntese, tá ok? Então eu continuo com o meu 2/11 aqui fora. Lá dentro eu vou ficar com 33 sobre 2, que divide menos 6. Então, o menos 6 nós sabemos que ele está sobre 1. Então, eu tenho aqui o seguinte, 33 sobre 2. Eu vou multiplicar pelo inverso do menos 6 sobre 1, porque é uma divisão de frações. Tá certo? Então, aqui eu fico com 1 sobre menos 6. E olha só, pessoal, tá tudo agora multiplicando, né? Então, esse 2 aqui eu posso simplificar com esse 2 aqui. O 33 eu posso simplificar com 11, que vai me sobrar 3. No resumo dessa ópera aqui, eu vou ficar com menos 3 sobre 6. Isso aqui, simplificando em cima e embaixo por 3, eu vou ficar com menos 1 sobre 2. Então, nós já temos o valor aqui do valor do P, lá em cima. P igual a menos 2. Vamos passar aqui para baixo. P igual a menos 2. O nosso Q é 1 sobre 9. Vamos passar para cá. Igual a 1 sobre 9. O nosso R é menos meio. Se a questão ela quer saber primeiramente o produto de P vezes Q vezes o R, nós vamos então ter o produto de menos 2 que multiplica 1 sobre 9 que multiplica menos 1 sobre 2. Aí é o seguinte, ó. Esse menos 2, esse menos com esse menos aqui, eu vou cancelar, vai virar mais, tá ok? Que é um produto. Esse 2 eu cancelo com esse 2 aqui, vai nos sobrar quanto? 1 sobre 9. 1 sobre 9, pessoal, se a gente fizer essa dízima, então vamos botar aqui, ó, P vezes Q vezes R, a gente deu 1 sobre 9, encontramos esse valor, ele vai ser igual a 0,111 infinitamente, tá? Isso aqui, primeiramente, se deu uma dízima periódica, nós sabemos que esse número não pode ser irracional. Nós sabemos que é um número racional. E 1 sobre 9 é positivo. 1 sobre 9 ele é maior que 0. Ele é positivo. Vamos lá. Então a gente sabe que o resultado é um número racional e positivo. Vamos para as nossas alternativas. Aqui, ó, irracional positivo a gente descarta, irracional negativo. Então os irracionais aqui a gente já poderia descartar. Agora, racional negativo não. Resposta aqui, ó, a nossa alternativa D. Esse número P vezes Q vezes R é um número racional positivo. Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e eu desejo que Deus abençoe a vida de todos. Um forte abraço. Até a próxima videoaula.